Hoje é domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, esse tempo de catequese nos caminhos de Jesus. Como o sol nascente, Jesus traz o resplendor da verdade ao mundo e uma luz sobrenatural às inteligências que não querem continuar a permanecer na escuridão da ignorância e do erro. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação neste terceiro domingo do tempo comum é de São Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho que nós ouvimos nos apresenta o início da missão pública de Jesus. Depois que João foi preso, então Jesus começa o seu trabalho missionário. Este início da missão pública de Jesus consiste na pregação do reino de Deus. Nós vamos ver Jesus pregando, falando do reino de Deus, mas também na cura dos doentes, mostrando que o reino de Deus está próximo. Esse está próximo não é porque vai chegar amanhã, daqui um mês, mas é porque já está perto de nós, na pessoa de Jesus e na sua ação. Jesus anuncia o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. Diferente
daquele evangelho que os imperadores mandavam gritar. Essa palavra era usada justamente assim. Quando o imperador tinha um aviso, um edital, então, e um arauto saía proclamando aquele edital, aquele evangelho, aquela boa nova, mesmo que não fosse tão boa nova assim, mas tinha que ser aceitada como tal, né? Mas o evangelho de Jesus, a boa nova que Jesus anuncia, é diferente, porque ele mostra que ele é o Senhor, não é um imperador que é o tal. Ele é o Senhor do mundo e que traz a verdadeira salvação para a humanidade. É Deus quem reina. É Ele que é o Senhor, e o seu senhorio está presente e é atual. Ainda hoje, isso precisa ser reforçado muito, porque as pessoas estão perdendo essa ligação e estão deixando de reconhecer e viver o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. Hoje podemos acolher o grande anúncio da luz e da alegria. É o tema do Evangelho. Nosso Senhor veio ao mundo para nos salvar, perdoar os pecados e iluminar nossa vida e os nossos caminhos. Brilhou uma luz na escuridão. Essa luz é Jesus, que assumiu a nossa história, a nossa humanidade. Neste texto do Evangelho, ouvimos que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade muito importante e de destaque político, social e econômico. Embora a palavra Cafarnaum significa Vila da Compaixão e da Consolação. E de fato se realiza isso pela missão de Jesus ali em Cafarnaum. E Jesus vai para Cafarnaum dando uma lição bem prática para nós. Ele fugia dos conflitos de forma preventiva. Começou então a sua missão causar grande conflito com os mestres da lei, os fariseus e outros. Jesus sabe que não é a hora ainda, não é a hora dele enfrentar, e sabe dos riscos da morte. Na hora que for, ele mesmo vai dizer: eu dou minha vida livremente, ninguém toma de mim. Então Jesus foge neste primeiro momento. A gente tem que aprender também a discernir a hora que a gente tem que sair do conflito ou a hora que a gente tem que assumir um conflito, a hora que a gente tem que calar, a hora que a gente tem que falar, né? E Jesus então ensina isso. Porém, também ali em Cafarnaum havia muitas pessoas para ouvi-lo. Era um território aberto, tanto que eles chamavam ali com menosprezo até Galiléia dos pagãos, porque tinha gente de muitas ideias, de muitos lugares. Mas era também uma rota econômica para o mundo. Os navios que iam para outros lugares passavam por ali. Então, era um ambiente propício para Jesus anunciar o reino, anunciar o convite, a conversão ao Evangelho. Jesus, no fundo, indo para Cafarnaum, ele cumpria a profecia. A primeira leitura do Evangelho de hoje, e aqui o próprio São Mateus cita para nós, né? Fala dessa profecia para a terra de Zabulon, a terra de Naftali, ali na região de Cafarnaum, onde o povo tinha sido muito castigado e com muitas situações ali, sofrido, e aí uma promessa de Deus: a luz vai brilhar. E a luz que brilhou para eles é Jesus, é a luz que brilha também para nós. Então Jesus acaba realizando, cumprindo a profecia de Isaías.
Aí nós vemos, Jesus não foi para uma aristocracia de Jerusalém, mas ele foi para as pessoas desprezadas, afligidas, ignorantes, sofridas, deprimidas, com muitas experiências ruins. Ele escolheu um lugar de morte, onde a morte dominou e massacrou tanta gente, física e espiritualmente. Ele escolheu esse lugar para anunciar a vida. O reino de Deus se aproximou dos que estão sem esperança e sem alegria, porque ele, Jesus, é a luz, é a alegria. Mas essa transformação que Jesus vem trazer não acontece num passe de mágica. Daí vemos que logo no início Jesus quis contar com a colaboração de outros, porque a missão era maior e também precisava ser continuada depois que ele subisse para os céus. Então Jesus chamou 4 apóstolos: André e Pedro, irmãos, João e Tiago, também irmãos, e depois vai chamando outros. Primeiro chamou esses homens da Galileia, iluminou suas vidas e fez deles pregadores, fez deles pescadores de homens. E por que essa expressão pescadores de homens? Não é só uma brincadeira porque eles eram pescadores, porque também no imaginário popular, cultural, o mar era o lugar do mal, dos monstros. E assim, o que Jesus quer fazer e quer que os apóstolos façam? Arranquem os homens dos tentáculos da habitação do mal para lhes dar vida. Porque peixe nenhum quer ser pescado do mar, mas é preciso tirar do mar, da maldade, de onde habita o mal, os seres humanos. Isso significa ser pescadores de homens. Essa foi a missão dos apóstolos, é também a nossa missão, a missão de todo cristão, todo batizado. Rezemos. Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, ilumina a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Ilumina, Senhor, a nossa família, o nosso trabalho, onde quer que estejamos. Ilumina, Senhor, a Tua igreja, que possamos ouvir a Tua palavra e ser guiados, conduzidos por ela. O Senhor também nos chamou e queremos dizer sim. Dai-nos a Tua graça, a Tua bênção e essa disponibilidade de coração. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.